Na última terça-feira agora, dia 14, dia do Valentine's Day, dia de São Valentim, com o beijo mais longo embaixo d'água, que durou 4 minutos e 6 segundos em uma piscina das Maldivas. O recorde anterior é de 3 minutos e 24 segundos em 2010. A sul-africana Bethany Ali, 40 anos, e o canadense Miles Cloutier, de 33 anos, são mergulhadores profissionais e moram na África do Sul com sua filha de 1 ano e meio. A mergulhadora é tetracampeã de mergulho livre, disse em entrevista ao Guinness, que teve muito treinamento antes do dia do registro para conseguir a façanha. Ela lembra que 3 dias antes não conseguia nem segurar a respiração. Miles relatou que os treinos começavam às 7h30 da manhã, com aquecimentos para prender a respiração e dar 2 beijos subaquáticos de 2 e 3 minutos e iam aumentando a marca. Não estávamos conseguindo nem atingir o então recorde. Na verdade, nem chegávamos perto, complementa Miles, ao lembrar dos últimos dias antes da conquista. Eu só lembro de um treinador da seleção brasileira, estou lembrando agora o nome dele, que ele fazia mergulho. Cláudio Coutinho, né? Que foi treinador da seleção e morreu num mergulho desse. Foi na Copa de 78 que ele foi treinador do Brasil. Na Argentina. Porque nós só aguentamos, professor, segundo o que eu li, né? 30 segundos, né? O problema é, esse tipo de brincadeira não é aconselhado. Não é aconselhado. Porque no que falta oxigênio no cérebro, começa a queimar as células do cérebro. Entendeu? Aí a pessoa pode ter deficiência depois de fala. Você desmaia, né? Primeiro, né? Desmaia. Mas você continua respirando. Você desmaia, mas continua respirando. E debaixo d'água você começa o quê? A encher os pulmões de água, né? Aí Matheus, você tá pebado, como diz o outro. Aí é caixão e vela preta. Outra área da raça humana que gosta de brincar. Deus dá a vida, a coisa mais linda, né, que existe. E os cabos ficam brincando, pulando. Ó, se a gente fosse para pular, a gente tinha rabo, igual macaco. Né? Isso. Se a gente fosse para bater com os outros de cabeça, a gente era rinoceronte, tinha um chifre na ponta. Né? Se a gente fosse para esganar os outros, a gente era tipo jacaré com as unhas. Então nós somos, tem que ser tranquilo. Se fosse para comer carne, nós teríamos a nossa, né? Mas a carne, por enquanto, é necessário, porque o problema das proteínas, porque a carne ela tem todas as proteínas do gado, etc., para o ser humano sobreviver. Já você comendo só arroz e feijão, vai faltar alguns tipos de proteína, aí você vai ficar desnutrido. Tá? Quem falou foi o professor. Agora você não pode comer demais não, né? Tudo no limite. Tudo demais é veneno, até sexo. Aí você mexeu agora na caixa de maribondo. São 8h55, a gente vai fazer um comercialzinho e eu já volto então conversando com o professor Agobar sobre objetos voadores não identificados. Você tem alguma pergunta a fazer para o professor? Utilize o nosso WhatsApp, está aí na sua telinha, 991642745, 991642745, a última informação que nós temos, a mais recente, a última não vai ser a última, a mais recente. A gente termina de dizer a última, a mais recente é de que discos voadores voltaram a aparecer lá no Pará. Teve um coronel lá, Coronel Holanda, né? Holanda, foi. Ele conversou com o extraterrestre, não foi? Bom, o caso de Holanda... Já posso levar logo, Roberto? Posso levar logo a conversa com ele? Ou você tem comercialzinho aí atrasado? Tem. Tem comercial. Então, vamos fazer o comercial. Então, sou de 55, a gente volta aí já conversando com o professor Agobar. Alguma pergunta para ele? Você tem alguma dúvida se existe vida após... Existe alguma vida após a nossa aqui, após a Terra? Vida extraterrestre, você acredita nisso? Conversaremos daqui a pouco. Você está ligado na nova paixão, no novo amor dos cearenses, no novo amor dos brasileiros. Como é que chama este novo amor, Paulo Oliveira? Como é que chama Robervão? Como é que chama Antônio Bovineto? RDN, Rede de Notícias, RDN. Quantos não imaginam a casa própria como o maior sonho da vida? E quando essa conquista vira realidade, não dá para se descuidar. A matrícula é obrigatória para todo bem imóvel e registra tudo o que acontece com ele. É na matrícula que consta quem é o proprietário, se há um financiamento, qual a condição legal daquele bem. Por isso, em qualquer transação imobiliária, fique atento à matrícula atualizada do imóvel. Cartório é serviço. Uma campanha Sinored, Anoreg e IRTDPJ Ceará. Para você
você que curte boa conversa e uma ótima música, o programa Bom de Papo é a melhor opção para suas manhãs de segunda a sexta-feira. Aqui você pode escolher a sua música e participar de uma ótima resenha. Eu, Willy Marques, lhe aguardo aqui na Rede de Notícias às 10 horas da manhã. Rede de Notícias e a hora certa. 8h58. Rede de Notícias 1300 AM. Rádio Iracema de Fortaleza. Programa Paulo Oliveira. Arquivos secretos. Arquivo X ou Files. Objetos voadores não identificados aparecem constantemente no mundo desde a época de Enoque. Vem lá de Abraão. Vem lá de Moisés. Professor, conta-se que esses grandes profetas, se eu não gosto de falar de religião, eu sei disso, mas conta-se que esses grandes profetas, eles eram abduzidos, eles eram levados em vida ainda, não era? Bom, segundo conta a história, que está escrito, né, em alguns documentos, né? São apócrifos? Não. Tem os apócrifos e tem os normais, né? Nós, ufólogos, entendemos... Apócrifos, só explicando, professor, é sem autoria, né? Sem autoria. A gente chama pergaminhos apócrifos, documentos que não têm assinatura. Que a igreja não considerou, né, etc. Isso, mas descartou. Eles estão lá, né? Bom, o que ocorre é o seguinte, a luz dos ufólogos, né, tá entendendo? Dá a entender que ali houve um fenômeno extraterrestre. Tá inclusive com o nascimento de Jesus, né? Tem a estrela de Belém. Eles exploram muito isso aí, né? Aquela estrela de Belém que eles seguiram, né? Os reis magos, os três. Mas ali, é porque a gente tem que tirar Jesus do extraterrestre humano. Jesus é o extraterrestre, é o grande avatar de Deus, um dos grandes avatares de Deus. Você vê que Jesus, ele está presente na Terra direto. Só o vê, só o recebe quem quer. Tá certo? Então, por exemplo, Jesus, de vez em quando, ele dá sinais da sua presença. O ser humano é que não percebe, não capta, não quer, tá certo? Pela ignorância? Ignorância. Por exemplo, existe até hoje uma discussão sobre o manto sagrado, aquele pano, né, que foi revestido Cristo. Como é que chama? Sim. Eles dizem que... Lá de Turim. Eles dizem que não é real, não aconteceu. Bom, acontece que Jesus, por ter o grande poder de Deus, né, ele se faz presente, atravessa tudo, coisa e tal. Então, aqui na realidade, certo? Se não ocorreu na época de Cristo, Jesus fez acontecer, ou pode fazer acontecer aquilo em qualquer época. Entende? Bom, agora ele manda a ordem, a sua energia, e ele impregna a sua presença. Aí mostra o milagre. Tá certo? Então as pessoas ficam discutindo, ou não é? Você tem que verificar que aquilo não dá para explicar à luz da ciência. Tá entendendo? Quando tem uma aparição de um fenômeno estranho, tá certo? A ciência, a primeira coisa que ela faz é negar. Mas acontece, você não pode, que os fenômenos divinos você jamais negar. Tá certo? Que existe os milagres, tá certo? Sim. Outros fenômenos misteriosos que tá além da nossa concepção. Né? Aí você explica isso com um pouco de religiosidade. Se for a luz da ciência, você não sai do canto. Entendeu? Mas como é que chama aquele pano que tem lá em Turim, que cobriu Jesus? Que eles, quando retiraram, né, saiu a silhueta dele todinha. Né? Ali é o manto sagrado, não. Ali é o manto sagrado é aquela capa vermelha que os soldados colocaram nele, né? Colocaram nele, né? Logo após a lança. Então ali, aquele pano, ele realmente foi Turim, feito. Foi feito estudos e... Era linho, não era linho? Linho. Ele já existe, né? E pelas análises, né, ele foi impregnado de energia, que essa energia saiu. Quer dizer, o corpo de Jesus se transformou em energia. Ficou só a silhueta dele. Só a silhueta marcada. Entendeu? Santo Sudário. Pronto. Então o sudário, ele é uma marca de Jesus, tá certo?
E tem várias histórias. Por exemplo, eu não sou um grande especialista na parte de religião, certo, mas eu acompanho parte da história de Jesus. Existe uma discussão também entre historiadores que Jesus existiu ou não existiu, aquela confusão, que eu não perco tempo com isso. Agora existe um documento em Roma, né, de um soldado que Lá no Vaticano. que servia na época, né, lá naquela região, e ele mandou uma carta para o pai dizendo que existia um homem chamado Jesus que estava fazendo milagre. Você sabe o nome desse soldado? Publio Lentulus. Pronto. Tá certo? Então isso é um documento que você... Porque a história, ela é feita em cima de documentos. Tá certo? Toda documentada. Toda documentada. Então esse homem existiu, né? E vai continuar existindo. E o mais importante, ele deixou a mensagem para a gente viver bem. Deixou a cartilhazinha pronta. Cartilha. Chamada Bíblia. E o povo não quer. Você vê, o povo tá virando, tá mais bicho do que bicho. Você vê lá agora, aquelas bandas do Mato Grosso, sei lá, Sinal, o cara matou 7 pessoas com quem mata. Não é, rapaz, não teve É cor de arrependimento, né, rapaz? Isso aí é uma loucura, isso não tá normal. A obscenidade também tem contribuído para esse tipo de coisa, professor? Obsessão em parte. Obscenidade. Ah, pessoas sim. obscenas, imorais. Ah, não, isso porque essas pessoas perdem o pé. Fica totalmente desligado da realidade do mundo. Pode fazer tudo, acha que pode fazer tudo. Aquele deboche da Sabrina Sato desfilando com a fantasia do demônio. Aquilo ali, as pandemias acontecendo, você sabe que a pandemia veio depois daquela cena de carnaval de 2019, não foi? Pode ser que venha mais outra aí, né? Mas só vem, rapaz. Ontem aqui o Bonfim estava falando aqui com o pastor, que lá na África está pintando lá uma doença que você só tem 15% de chance de sobrevivência. Se você contrair essa peste que está vindo da colar. E logo chega, né, Deus o livre, porque vem de avião. E o Ceará é um dos pontos, né, que chega muito avião da África. Muito mais próximo da África. Então é complicado. Nós aqui, o Rio Grande do Norte. Então o que está acontecendo é que o ser humano perdeu a linha. Tá certo? Perdeu o rumo, foi? O rumo. Pronto, então o que vai acontecer? Vamos falar rapidamente sobre desastres. Qual o problema, né, das grandes enchentes? Fica os técnicos discutindo isso e aquilo, inventam uma coisa, inventam outra, não tem mistério. É o aquecimento global. Quanto mais cresce a atmosfera, mais água sobe, mais água evapora. Se essa água evapora, ela fica em formato de nuvem, então ela é obrigada a cair. A descer. Né? Se tem mais, vai ter mais chuva. Né? E as consequências de ter num local mais ou menos, isso são as variáveis, né, do local. O acúmulo dessa água no espaço, ela vai ter que descer. Vai ter que descer. Porque essa água sobe, se transforma, uma parte fica em gelo, microscópico. Quando ela recebe o calor... Que desce o granizo, né? Quando ela forma em gelo, né? Aí ela desce, aí vem aquela churrada d'água. Como é muita água, então tá caindo... Eu nunca vi no Brasil uma chuva de 630 milímetros. Então, meu filho, não tem ninguém que segure isso aí. E durante 7 horas seguidas? Bom, aí como diz o gente, que é caixão. Chegou a 680 lá em São Sebastião. É loucura. 680 milímetros. Chovendo durante 7 horas. 7 horas. 680 milímetros caindo. Aí... Né? Tô vendo aí o livro seu, Extraterrestre. Isso aqui depois nós vamos falar rapidamente. Certo. Mas vamos lá. Bom. Eles vão chegar, estão chegando, já chegaram. Não, já estão há muito tempo. Não, eles já estão há muito tempo. Só que eles não querem... Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque nós ainda estamos matando o semelhante. Se nós matamos o semelhante, nós também mataremos ETs. Comemos animais. Também, né? Também. Tá certo. Infelizmente nós não conseguimos ainda ultrapassar esse limite. Não. Bem, Paulinho, como eu sempre falo, eu gosto de trazer as novidades que a gente acompanha. Certo. Você mesmo abriu o programa falando de um avistamento agora no Pará. Agora no Pará. Qual é a cidade? Ananindeua, né? Parece-me. Ela é uma praia, um local lá. E esse objeto é de dia e estava baixo. Entende? Quer dizer, não dá para você negar que ali estava passando o quê? Algo diferente. Tá certo? Aquilo, nós temos uma filmagem idêntica àquela em Quixadá. Tá certo? Quixadá, olha aqui. Eu mesmo já participei de fenômenos lá.
Eu tenho uma médica, você se lembra da Tereza, Maria Tereza? Lembro, sim, lembro. Você Pronto. levava lá no nosso programa. Pronto, fizemos um contato com os ET espiritualmente, né? O contato. E eu fui para Quixadá, ver o local. Onde eu ia, os disparadores iam me seguindo e eu filmei esses caras. Diz que eles se comunicam telepaticamente, né? Sempre telepaticamente. Bem, continuando, aqui nós estamos mostrando, isso é uma foto que não é o que aconteceu. Não é o sol não aqui? Não, isso é uma luz próxima a uma casa, tá certo? Aí é um disco voador, né? É um disco voador. Você está mostrando aí, né? Bom, então, nós... ali não é um helicóptero, não é um avião. Você vê que não tem asa, não tem luz, né, professor? Aí nós temos aqui, esse é o ufólogo João Rocha e João Pessoa, né, que trabalha conosco. Certo? Um abraço para ele. Qual é o nome dele? João Rocha. João Rocha, um abraço. Bom João dia, Rocha. meu irmão. Bom dia, bom dia. Aqui é o meu amigo... É gente séria, né? É Maurição, que pesquisa comigo. E nós estamos trazendo agora uma pesquisa recente, agora aconteceu sábado de carnaval, que eles fizeram lá, em conjunto, né, com a gente. Sim. E eu vou mostrar aqui o áudio, né, da pessoa falando o que viu rapidamente lá na casa dela. Pode soltar, vai. É bem real. Bom, é porque aqui... Atenção. Tem que ser ligeiro. Vamos lá. Nós vamos mostrar o primeiro áudio aqui, pra vocês terem uma base. Tá certo? Ouçam. Deu probleminha aí. Tem que deixar ele reto, né? Não dá ainda, não dá. Vamos ver, Bonfim, se você consegue. Não dá pra ver? Não dá. Bom, vamos lá. O que ela diz? O que ela fala? Então é o seguinte, ela fala que ela estava lá numa casa de praia, na Praia do Amor, em Jacumã, a região lá. E, como é o nome da praia? Praia do Amor. Do Amor. Isso é bom demais, né? É bom demais. E o que aconteceu? Ela, de madrugada, as luzes se apagaram, houve um blackout, que a gente chama, né? Sim. E ela ficou cismada. E nisso começou a aparecer uma luz lá fora da casa, arrodeando a casa. E no primeiro momento ela pensou que era alguém com a lanterna, mas a lanterna daquela intensidade não podia ser. Né? Cobrindo a casa toda? Isso que a pessoa fica atarentada. E já vi muitas cenas dessas. E então ela, no primeiro momento, ela... Na televisão, né? Eu digo, não que eu tenha visto, né? Alguém filma aquelas... Então ela não ficou com medo, mas ficou receosa, né? Essa senhora. Eram duas com os dois filhos, e ela tem 2 filhos. E esse objeto ficaram mais ou menos um bom pedaço, tá certo? Uma delas informava... Esse aí é o João? É o João Rocha, é o que pesquisou juntamente com o Maurição. Certo. Tá certo? E... Essa senhora, então, ela ficou assustada. E então, essa luz ficou arrodeando, né? A casa, tá certo? E eles, logicamente, não quiseram sair, né? Porque um coisa desse tipo, ninguém vai se aventurar. E o desconhecido, a gente fica com o pé atrás sempre, né, professor? E uma delas falou que esse objeto, ou essa luz, vamos dizer assim, tinha tinha um som. Tinha um barulhinho, né? Um barulho, né? Tá certo? E ela não teve explicação para isso. Sim, aí depois de 20 minutos, né? Essa luz saiu e a luz voltou ao normal. Porque os discos voadores, eles têm essa capacidade, devido ao sistema de propulsão, eles conseguem, né, mexer na rede elétrica, tirar a energia, ou então parar a energia, entende? Mas para até no som do carro, né? Tudo. Para tudo. Tudo, o carro para, tá entendendo? Isso. Então, houve essa... Desligam tudo, né, eles? Desligam. Então houve esse problema. Quando foi isso, professor? Agora é sábado de carnaval. Agora. Lá em Quixadá? Não, lá na Praia do Amor, lá em Jacumã, lá na Paraíba. Jacumã, Praia do Amor, na Paraíba. É onde o João Rocha fez essas pesquisas, né? O que é isso ali, professor? Isso é aquela bolinha... que o senhor falou semana passada, foi, né? São espíritos, né? Inclusive eu tinha mandado outras fotos aí, né? Tem ali as fotos. Pronto. Essa daí, qual foi? Não, foram outras, mas tudo bem. Vamos lá.
Bem, Tá aí. então, voltando. Então, vamos falar agora, rapidamente. Isso aqui aconteceu no Japão, agora recente. A Você passou esfera. essa aí? Aí da esfera tem, Roberto. A da esfera, essa aqui, Albervan. Olha aqui. Essa é da esfera. Então, Essa- esse caiu na praia. Bota aí na câmera, Bonfim. É. Bota aí na câmera. Qual é a câmera, Robervan, que o Bonfim pode usar? No Japão, Aquela pequena? certo? Sim. E, Essa claro, esfera que caiu no Japão? lá numa praia. Nisso, as autoridades, os policiais foram verificar, testar se tinha radiação, etc. E verificaram que a esfera era oca. Na realidade, você lembra que eu pesquisei um objeto desse lá no interior que eu fui? Você ainda tinha um programa, né? Eu tava na falando televisão? Boa Viagem. que a China tava soltando esses balões, era? Tem os balões, é uma coisa, né? Hum. Mas isso aí, esse objeto caiu agora. Na realidade, sabe o que é isso? É um tanque de nitrogênio dos foguetes. Porque lá no espaço, para o foguete, os satélites fazerem as mudanças, eles usam o nitrogênio comprimido. Certo? Porque no espaço, como não tem peso, só empurrar o dedo, só você empurrar, o objeto fica todo tempo andando. Tá certo? Então com um pequeno. Certo? Um pequeno impulso ele vai embora. Ele vai-se embora. Então esses tanques, eles são cheios de nitrogênio sob pressão e para utilizar justamente nessas manobras. Aí quando esse foguete cai, né? Ele queima a carcaça e geralmente alguma coisa lá dentro fica protegida e chega na terra inteira. Eu pesquisei isso, Sim. certo? Continue, professor. Vamos lá. Né? Sim. Bom, isso aqui foi batido Nossa. de lado de um helicóptero, tá certo? Esse objeto passando, entendeu? Certo. E tá aqui ele aumentado. Rapaz. Tem a filmagem, né? Perfeito, entendeu? Mas, rapaz, eu já tô curioso com essa que você vai mostrar daqui a pouco. Meus amigos, olha só como é que eles ampliaram a foto. Eu tô mostrando aqui para vocês Você vê que ela tem uma estrutura. nessa tela menor, né? Ela tem uma estrutura. Tem estrutura. Interessante que eles não têm asas, não soltam. É justamente Fumaça, né, esse rapaz? piloto americano, o que ele chamou atenção, esse que derrubou um objeto lá no Canadá, é que ele diz que ele não sabia explicar como é que esse objeto se movimentava ou se ficar suspenso no ar, se ele não tinha asa, não tinha nada. Né? Como é que funciona isso? Bom, Não é a gravidade reversa? não, é mais ou menos isso aí. Eles usam a tecnologia que ele reverte a gravidade. Porque Aí tudo que você joga pra cima ele cai, Tem né? que cair. O que é isso? A gravidade, né? E a reversa cai para cima. O que eles criaram, os extraterrestres? Eles criaram Essa a tecnologia gravidade reversa, né? reversa. Ao invés de cair, Faz subir. vai subir. Que é contra. Espetáculo, né? Bom, isso aqui é uma montagem mostrando um processo de abdução. Isso é muito comum, as pessoas vão dormir, né? E se aproxima, né, aí dessas pessoas, seres, né, pequenos, né? Sim. Logicamente, essa pessoa tem grande possibilidade de ser levada, Abduzida. É essa aí? tá certo? Certo. Então essas pessoas são levadas. Sim. Que é onde hoje eu trabalho com muita eficiência, né, onde eu faço hipnose, porque quando as pessoas são levadas, elas retornam com esquecimento. Sim. Aí, Sim. aí eu Eles entro, apagam, né? eu entro com a hipnose e aí a gente geralmente são levados para dentro da nave para Pessoa, fazer. aquele outro pendrive, o pretinho do segundo, que tem a esfera. Olha, Rafael, encosta lá, velho, na câmera ali, ó, pra eu mostrar. Bom, geralmente Olha as aí. pessoas são levadas para dentro da nave, Ele vai explicar o que é isso aí. Atenção. viu? São levados para dentro da nave e dentro da nave eles são submetidos a processos, Sim. tá entendendo? De análise, né? Análise. Por exemplo, no próximo programa, eu vou trazer, agora isso aí eu vou mandar com antecedência, Tá certo. via zap para Mande para o vocês, Bonfim aqui. né? Pra Um gente caso programar. que está acontecendo com uma amiga minha, que é abduzida. Tá lá, meu irmão. Inclusive, ela tem uma história grande de abduções. E, inclusive, ela tem gravado o som de disco voador. Professor, isso é gente séria, né? Da gente com problemas. Não, né? que essas pessoas não querem aparecer, que são mães de famílias, né? São todas recatadas. Conta isso pra mim pela confiança. Muitos deles entram aqui no meu Instagram, quando eu anuncio que você vem,
E pedem que eu não divulgue o nome, né? É. Gente importante aqui em Importante. Fortaleza. Que não é, tem um trabalho, uma Gente coisa. importante aqui do Brasil. Aqueles generais que aparecem no Data Limite, né? São É. generais das Forças Armadas. É, Né? e eles não podem aparecer, nem pode estar, né? É uma coisa segura. Então, Uhum. essa senhora, ela Ela viu esse extraterrestre? viu, ela viu isso, várias vezes que ela Hum. abduziu, ela é submetida a cirurgias elevadas. E ela, por último, ela gravou o som do disco voador e o som do ET mandando mensagem para ela, que eu vou trazer isso aí. Inclusive, o celular dela, de vez em quando, entra informações que ela não sabe explicar o porquê. Não sabe dizer o porquê. É o porquê. Eu vou trazer e mostrar para vocês. Na próxima semana. Acredite quem quiser. E é real esse negócio de abdução. Tá se lembrado do Manel? Esse caso? O Manuel, Manuel, que foi você que apresentou no ar, que você mandou ir lá. ele levou lá no meu programa. Se lembra? Lembro, sim. Que aí você, a esposa dele Mas ele ligou. ficou todo... É um dos casos mais importantes do mundo Uhum. de ufologia. Minha Ele foi levado para dentro da Navaí, as cirurgias que fizeram nele. Nossa Senhora, meus Tá? amigos. E esse caso foi descoberto por você, do seu programa. Foi, Se lembra? foi. Aí as rádios. Depois, como a gente batia todos os recordes de Pronto. audiência, né? Aí as Resolvi negadas- tirar do ar. Aí a negada atrás do Manel, eu peguei o Manel e levei pra São Paulo. Pronto. Aí ninguém teve acesso. Tá O tudo pessoal aí, da ó, NASA do mano. atrás dele, não foi, professor? Foi. Ah, tá aqui, Paulo, as fotos do Manel, já é que ele mostra aí. Bota aí o Pronto, Manel. pode botar. Uhum. O Manelzinho. Isso aqui é o Manel falando o que aconteceu com ele lá dentro. né? Nossa Senhora. Tinha uma aparelhagem, tá certo? Ele foi colocado sobre uma cama, Uhum. tá certo? Ele ficou imobilizado e tinha uns serzinhos pequenos, magrinhos. Uhum. E descia sobre ele, ele chamou a tábua de pirulito. Professor, o nosso futuro vai ser esse, vamos diminuir de tamanho, né? Porque eu vi uma matéria que eles acham que nós somos desproporcionais, né? Nós temos muito corpo e a cabeça pequena, né? O problema é que ele tá bombando demais hoje, sabe? Cuidado. Aí o cara fica bombadão e a cabeça pequena, né? Pequeno. Os extraterrestres dizem que nós somos deformados, né? Nós temos o corpo grande e a cabeça pequena. Já eles não, né? Tem a cabeça grande E o corpo menor. e o corpo menor. Então eles... Eles se alimentam do ar que respiram, né? Que coisas. A alimentação deles são alimentações controladas, né? Certo? Muito parecido com a de astronautas, concentradas, né? Concentrados. Entende? Aham. E ninguém nem pode, nem... O senhor teve vontade de ser abduzido, professor, ser levado por um dissuador desse? Rapaz, Se vontade acontecer- a gente tem. Ó, isso aqui eu sei que o Manel viu, Viu. né? Lá, né? Aham. Que ficava do lado Eles, dele. eles só são 4 dedos, né, professor? 4, 5. Mas geralmente eles são 5. São muitas populações alienígenas? São muitas. Muito tipo de raça que tem por aí. Isso é isso que eu estou perguntando. Tem. Né? Mas todos eles, a maioria são bípedes. Porque o ser humano, para ser inteligente, ele tem, isso aqui tem que ficar o quê? Livre. Por que é que os animais não conseguem desenvolver inteligência? Porque eles andam com a cabeça no chão. Aí não E pensa. são quadrúpedes, né? Aí não tem condição dele botar a cabeça para o quê? Uhum. Pensar. Então o ser humano, para ser inteligente, ele tem que ter isso aqui, o quê? Esse Livre. movimento, né? A cabeça é montada sobre, tá certo? A espinha, né? Como diz o Matuto, né? Uhum. Então, e outra coisa, tem que ter o polegar. Porque todo processo de aprendizagem, de fazer ferramentas e coisa e tal, passa em você ter o quê? O polegar. Essa é a grande ferramenta que permite a gente escrever, fazer outras ferramentas, fazer tudo. Quando depois que o homem evolui, Meu neto pega aqui o celular, eu não Pronto. sei mexer com o polegar no celular. você celular, como é que você ia mexer no celular? Não consegui, né? O dedo não alcança, né? Uhum. Bom, então saindo um pouco, vamos falar dos espíritos, né? Como diz o outro. Isso aí aconteceu. Olha aí, Paulo, ó, a cara ali do ET. Aí, essa aí que nós vamos mostrar semana que vem. Hum. Essa amiga minha, que é abduzida, e ela vai contar parte da história dela que eu vou mandar. E vou mandar também. Ela fez essa ilustração? Ilustração. Do que ela Não é, apareceu. isso não é uma foto, né? Isso é uma Não, isso é a ilustração que ela fez do ser ou Uhum. dos seres que acompanham ela. Certo. Certo? Espíritos? E nós vamos mostrar. Sim. Bem, esses meninos estavam brincando lá numa casa, é uma casa assim, em construção, né? E em dado momento, se você olhar lá pra lá, a coisa, tá passando uma figura.
certo? Um vulto, que tá aqui ele, ó. Bem atrás, né? É, tá aqui, ó. Na parte branca, né? Que coisa. Tem a rapaz. filmagem, né? O menino se apavora, aí O sai pessoal tudo não correndo. Passa medo da gente, não. Ó o Manel, Paulo Manel. Esse é o Manel. É. O Manel levou uma pancada na cabeça, eu acho que foi quando ele foi subir, ele passou, que a nave tinha um buraco. Ei, Paulo Uma Manel. entrada muito Paulo pequena. Manel tem cara de papudim, né? Assim, ele não pode É ser, não, rapaz, é porque o pobre apavorado. Sofrido, né? Sofrido, ele passou, o sofrido aí foi grande. Aham. Aí ele passou por esse buraco, acho que ele bateu a cabeça, tá certo? A fronte. Na nave, ele foi Na entrar na nave? Mas o Manel é um dos maiores abduzidos do mundo, é um dos mais importantes. E foi descoberto no seu programa. Foi. Você lembra? Eu lembro que até a NASA andou atrás dele, não foi? É, uma foi confusão todo danada. mundo danado. Uhum. Então, completando aquele vulto, certo? Rapaz, que coisa. Olha aqui. Então, os espíritos também, eles estão andando por aí, tá certo? Tem algum aqui com a gente agora? Vamos ver, né? Daqui a pouco. Nós somos espíritos encarnados, né? É. Mas a Não, gente, meu irmão. quando sai daqui, sai, né? Sai. Bom, isso aqui foi batido aqui no Ceará, O que é isso aqui? certo? É uma lagoa, tá certo? Hum. E passando vários objetos lá em cima, tá vendo? Umas tiras brancas. É isso aí. Certo. Eles vão deixando o rastro, né? É. Tem o objeto aí, tá aqui, ele, maior. Agora a velocidade deles não É dá por pra... isso que a câmera captou ele, né, se deslocando. A velocidade deles, segundo que eu já vi, já li, não dá para ser humano viajar numa nave dessa, né, professor? A velocidade é muito grande. E a força G, como é que chama? É a força G. Ela porque não permite que nós, seres humanos, atingimos essa porque velocidade. por exemplo, a força G, o ser humano só pode aguentar no máximo 10G, certo? Esses pilotos desses caças é 9, né? Porque 10G você já pode, as órbitas oculares já podem ser jogadas fora, certo? Por isso que o super-homem é uma mentira, né? É. Vai ser o nome do neto aí do nosso pastor Roberval Rodrigues, Cauel. O ser humano, para ter que voar, ele tinha que ter os olhos nas laterais, como as aves, né? É. Porque pra frente não dá. Pra frente ele voar. estoura tudo. Estoura Né? tudo. Por exemplo, você vê com uma águia, aquelas grandes, ela em voo de pico a 350 km por hora. E o falcão? Pois é, fecha a asa, quem vai atrás da 350 km por hora. Tá certo? É tanto que tem esses animais grandes, essas aves grandes, pode carregar até um bebê. Carrega mesmo. Tá vendo? No vídeo pequeno. Aquela águia americana, né? Então. A chamada águia careca, né? Careca. Careca. É, Sabe por que chama careca, Bofinho? Porque ela não tem pena nas pernas. Olha. Pô, tem nada a ver, né? Tem nada a ver com a cabeça. Tá ali a lagoa, professor, tá ali. Tá aí, ó, tá vendo? Ó, você vê aquela nave, quer dizer, retangular, tá vendo? Branca, embaixo tem outra. E lá embaixo tem espécie de energia avermelhada, tá vendo? Tô vendo aquilo ali. Que não faz parte do. Ó, o cara pulando, tá vendo? Ele não tava vendo nada. Nada. Isso aí foi aqui no Ceará. Aí o cara passando as naves lá. E se ele vê aí, bêbado numa lagoa dessa, né? Bebendo cachaça, que besteira é aquela ali? O meu filho filmou esse fenômeno aqui dentro da cidade agora, recente, né? Eu vou trazer para mostrar. Tá certo? Olha aí, rapaz, que coisa. Então isso aí é do Ceará. Bom, aqui você tá vendo uma esfera. Tô vendo, sim. Dentro das matas. Dentro das matas tem umas esferas aqui. Tá vendo? O cara filmou, é bacana esse documento. E tá aqui ela aumentada. Ai. Olha aí. São drones deles, professor? Hã? São drones que eles mandam? É como a gente chama drones, que nós o fórum chamamos de sondas. Sondas! Tá certo? Pra nós aqui, a drones. gente chama drones hoje, né? Mas antigamente a gente sempre chamou ele de drones, né? Ou de sondas, né? Dizem alguns especialistas que, na verdade, eles não estão nessas naves, são robôs. Tem algum fundamento disso, professor? Bom, são robôs, seriam robôs. Não, essas naves automáticas, eles são todas automatizadas, né? Agora... Já mandamos, né, pra Lua, pra outros. Mas essas naves maiores, elas são pilotadas, tá entendendo? Aí são realmente extraterrestres. Extraterrestres. Por isso que existe fotos, né? Deles, das naves, etc, né? Algumas religiões acham que nós não temos capacidade de detectarmos extraterrestres. Algumas religiões, né? A gente tem que respeitar também, né? O Brasil é um país laico, né?
respeita todas as religiões. E só somos nós no universo. É complicado, porque você tem que acreditar que existe vida Outras civilizações fora do universo. Por exemplo, na nossa galáxia, só essa que a gente habita, são 100 bilhões de estrelas. Bote aí 10%, né, desses sóis, outros sóis que tenha um planeta igual à Terra. Aí você... Planetas habitáveis. Aí vai para quê? Para 10 bilhões de planetas, de gente habitando. Bote só 1% desses 10 que os animais conseguiram chegar ao ser humano. Tá entendendo? Aí você tem o quê? 1 bilhão de gente aí inteligente no universo. Com outras características físicas, né? Porque é o seguinte, existe uma discussão até hoje, científica, né? Como é que a vida surgiu. Então eles acham que ela surgiu no mar, foi juntando as moléculas, aí nasceu tipo um animal, tipo um gerinozinho que saiu da água e foi para a terra, e da terra começou a andar, aí foi até chegar o ser humano. Bom, e aqueles lagartos, tipo lá de Varginha? Seres extraterrestres, existe uma parte dos ufólogos que acreditam que existem seres reptilianos. Né? Reptilianos, estava procurando essa palavra, isso. Okay. Que até disseram que a Rainha Elizabeth II era uma reptiliana. Eu não coaduno muito bem, né, com essa documento. Eu fico mais na minha, eu fico, quer dizer, de lado, né? Certo. Tá certo? Tá certo. Então, por exemplo... Os reptilianos. Reptilianos, né? Agora, para você explicar a vida no universo, só tem uma. É claro, é a mão de Deus. Então, Deus manda o sopro. Manda o quê? A energia da vida. Tá entendendo? O homem, os animais, a maioria das coisas não nasceram de graça não, foram enviadas. É o pacote pronto por Deus. Deus pode tudo. Se você for esperar que o ser humano fosse feito só de moléculazinha, juntando, até hoje ainda não tinha saído do mar. Tá certo? Então já vem tudo pronto. Tem um filme de ficção, professor, para fechar o nosso bate-papo, chamado A Presença. Você já assistiu? Extraterrestres vêm aqui ao planeta Terra. Eles pegam um rapazinho que trabalhava na NASA. E eles então, através deste rapaz, eles querem chegar aqui ao planeta, né? Rapaz, é uma confusão danada. No final eles chegam. E tem esse grupinho esperando por eles. E um dos extraterrestres, esse que você mostrou agora há pouco, tipo esse aqui da cabeçona, são 2. São altos, imensos. Conversando numa salinha, numa cozinha. E eles perguntam ao rapaz, bota assim o dedo na testa do rapazinho e diz assim: nós estamos aqui procurando quem é este. Aí passa um filme, eles procuram Jesus. O nome do filme é A Presença. Tá na Prime. Tem na Prime, na Netflix não tá não. Já assisti 3 vezes, rapaz. Porque eu fico impressionado como é que eles produzem aquilo, né? E eles perguntam: quem é este homem? Aí o cara passa o filme, né? Aparece Jesus subindo, né? Quando dá a ressurreição? Aí eles perguntam assim: por que o senhor está procurando por este homem? Ele diz: porque este homem era o centro do universo. É a ficção. Mas o Jesus era uma coisa tão impressionante. Eu li sobre ele. A voz dele... Avatares cósmicos. A voz dele era a coisa mais linda. Todo mundo que escutava Jesus ficava extasiado. Tá certo? Porque não tinha parâmetro. Então, Jesus, ele tinha um poder, tem. Ele ressuscitava os mortos. O ser humano não tem essa tecnologia, nunca vai ter. Porque aí tem que ter o domínio do Espírito. E só quem tem domínio do Espírito, tá certo? É Deus e Jesus e outros avatares que Deus dá o poder. E Jesus, ele ressuscitou, ele tirou mortos, né? Essas pessoas estavam mortas e voltaram a viver. Tem um cara aí num podcast dele dizendo que o nome dele é Romildo Ferreira. Você já viu aquele rapaz? Não. Ele disse que Jesus voltará ao mundo agora em 2030. Ele já disse que voltava em 2019, não foi? Mandaram, foi uma pandemia, quase mata todo mundo. Não, Jesus está aqui, está presente. Quem quer, o recebe. Quem quer, o vê. Quem quer, obtém as suas graças. Não foi que ele disse para Tomé? Como foi, professor? Como foi, pastor Roberto? O pastor pega o microfone. Tomé não acreditava que ele tinha ressuscitado, não foi? Ele disse: feliz aqueles que creem em mim
sem me ver, né? Pega aí, pastor, pelo amor de Deus. Tá misturando aí, tá. Mas diga aí, feliz. Bem-aventurados são aqueles que não viram e crerão. Pronto. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem em mim, não é? Ó, só para encerrar que você tem o seu tempo, Jesus, depois que ressuscitou, né? Que para mim foi arrebatado, foi levado, né? Porque Deus, ele fez a missão dele. Ele apareceu para mais de 500 pessoas lá na Galileia. Supondo a população de 10 mil pessoas, apareceu para muita gente. Certo? É verdade. Ele veio em espírito, tá certo? Ele ainda continuou tentando ver se... Junto da gente aqui na Terra. Foi, na época. Historicamente, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Os avatares cósmicos, eu não consegui comprar esse livro, li apenas 14 páginas pela internet. Jesus, segundo o livro, que o povo de Deus é o povo negro, africano, né? Ele supõe que nós viemos de lá. Nós viemos de lá, a origem, né? É. A origem foi lá, né? Através dos sumérios. Deste livro conta que ele é tão grande, magnífico, tão extraordinário, que até falar o nome dele você tem que escovar os dentes 10 vezes. Da grandiosidade que representa Jesus. E o homem joga no mato, né? Bota no carnaval, fazendo deboche. É triste, né? Muito triste. Tudo bem, você pode brincar, fazer tudo, mas você tem que ter respeito. Acima de tudo. Nós aprendemos respeito, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Professor, pela sua presença mais uma vez, muito obrigado, bom fim de semana. Igualmente, eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa, né? Passe para mim a sua pauta da próxima semana, que eu quero fazer as chamadas aqui. Eu vou mandar os áudios já para eles colocar, legal. E vamos colocar esse áudio aí e outros que eu vou trazer, viu? Aí está ele na sua telinha, né? Tá aí o professor Agobar. Obrigado. Muito obrigado, gente, pelo carinho da audiência que vocês estão proporcionando aqui ao nosso programa. Muito obrigado de coração mesmo. Mais uma vez, muito agradecido, professor. Eu que fico feliz, né? E até porque a gente sempre se deu bem, né? Graças a gente, espíritos, né? Que se cruzam. Pronto, a gente... Maria, quando a gente tá aqui, você vê que a gente ainda passar o dia todo e fica aqui conversando. Fica, mas eu tô montando um podcast, como disse lá o meu fisioterapeuta. No podcast, Paulo, você pode passar até 2, 3 horas, né, conversando, né? Os comerciais entram lá por conta deles, né? O rádio não, já é mais diferente. É diferente. Mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. 9h34. O Robert Van vai fazer os comerciais e a gente já vai voltar com o Jornal da Fama. 9h34, você está ligado no novo amor, na nova paixão de todos os brasileiros e todos os cearenses. O nome dela é... RDN, Rede de Notícias, RDN.